E aí pessoal, estou de volta, André Luz, coordenador do blog Esmiuçando a Cultura Nerd, que tem uma página e um grupo no Facebook. Também coordeno a página e o grupo Overdose HQ no Facebook, além de estar com meu amigo Thiago Palhares no Papo de Mesa, que anda meio parado, mas nós vamos voltar, é só esperar. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos continuar falando sobre Liga da Justiça, que estreou dia 16 de novembro nos cinemas. A Liga da Justiça, como eu falei, em Crise nas Infinitas Terras, ela deixou de existir da forma como a gente conhecia. Depois de Crise, vários outros personagens, como a Liga da Justiça, foram reformulados. Entre eles Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde também ganhou. O único que não ganhou uma nova recapagem foi o Flash, né, que o Wally West continuou sendo Flash, já que Barry Allen havia morrido em Crise nas Infinitas Terras. A Liga da Justiça, ela tinha uma nova constituição, tinha uma nova formação, exatamente porque Superman e Mulher Maravilha estavam sendo reformulados por John Byrne e George Pérez, respectivamente, né? E na Lendas, né? Na minissérie Lendas, ela ganhou uma nova recapagem, né? Um novo formato de como a Liga da Justiça viria a ser. A nova Liga da Justiça surge exatamente em Liga da Justiça número 1, lá nos Estados Unidos, Justice League número 1. Em maio de 1987, o escritor J.M. DeMatteis, o escritor Kate Giffen e o artista Kevin Maguire redefinem a nova Liga da Justiça a partir desse grupo mesmo que está aqui. Doutora Luz, personagem japonesa criada por Marv Wolfman e George Pérez durante a Crise nas Infinitas Terras. Temos o Senhor Milagre, seu ajudante Oberon. O Senhor Milagre é um novo deus, criado por Jack Kirby. Temos a Canário Negro, Dinah Laurel Lance. Temos o Caçador de Marte. Temos Batman, Capitão Marvel ou Shazam, dependendo de quem gostar. Temos o quarto Lanterna Verde, Guy Gardner. Temos o Besouro Azul e o Senhor Destino. Esse grupo inicialmente enfrenta um grupo de terroristas que invade a ONU. Um mega empresário, Maxwell Lord, decide investir na Liga da Justiça e cria a Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça Internacional, ela trabalha diretamente com a ONU, tem várias embaixadas e é formada, além desses personagens, entram para ela o Gladiador Dourado, o Capitão Átomo, também entra o Soviete Supremo, as Guardiões Globais Fogo e Gelo. Os Guardiões Globais surgiram na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. A Fogo é brasileira, a Gelo é nórdica e integram um grupo também. Mais pra frente teríamos as Raposas Escarlate, que são gêmeas que se revezam na ação. Também tínhamos o australiano Demônio da Tasmânia, que também viria a fazer parte do grupo. A Liga da Justiça Internacional durou muito tempo, é escrita pelo DeMatteis e pelo Giffen. Ela tinha um toque mais humorístico, mais leve, podemos botar dessa forma. Tinha umas pegadas de comédia, principalmente com o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, né? Só que eles tiveram muita crítica, muitos não gostaram, alguns gostavam, eu sou suspeito, eu gostava muito, mas alguns não gostaram e também terminou se desfazendo. A Liga da Justiça ela continuou existindo, né? Mas quem a partir daquele momento assumia a liderança era a Mulher Maravilha. O Capitão Átomo criava a Liga da Justiça Extrema, né? Onde o Besouro Azul, o Gladiador Dourado se juntavam a ele. Também se juntava a ele a Máxima, que era uma alienígena que veio à Terra para se casar com o Superman e não conseguiu. Também tínhamos a Plastique, que era uma super vilã, o Nuclear, o Admirável II, filho do primeiro Admirável, e os Super Gêmeos Zan e Jaina. Além desses, também tínhamos a Força Tarefa Liga da Justiça, que trabalhava diretamente para a ONU. Era meio missão impossível da Liga da Justiça. Inicialmente, a formação dela era o Caçador de Marte, o Flash, o Wally West, Asa Noturna, Cigana e, se bem me lembro, também tínhamos o Aquaman. O Aquaman também fazia parte do grupo nessa época. Nesses períodos nós tivemos várias minisséries, várias ocasiões em que a Liga da Justiça chegou a participar. Entre elas tivemos a minissérie Milênio, a minissérie Armagedon 2001, que não vale a pena ficar comentando muito, porque
foram enrolações em cima da DC. Também tivemos a minissérie Invasão, onde o Metagene atinge a Terra no final e muda os poderes da Fogo, né? Que a Fogo antigamente era só disparava, que chama Flamas Verdes, tanto é que o nome dela era Flama Verde, e depois ela começa a transformar todo o corpo dela numa Flama Verde. Além de Invasão, tivemos acontecimentos como a morte do Superman, que foi um grande acontecimento do universo, o retorno dele também foi um grande acontecimento. Também tivemos a queda do morcego e Crepúsculo e Esmeralda. O retorno do Superman e Crepúsculo e Esmeralda são extremamente importantes para a minissérie que viria a seguir, que seria exatamente 0 Horas. 0 Horas, os editores da DC Comics não acreditavam que Crise nas Infinitas Terras tinha redefinido direito o universo DC. A história do universo DC, escrita por Marv Wolfman, desenhada por George Pérez, não tinha estabelecido uma linearidade correta sobre a DC Comics. Então eles achavam que a DC merecia uma nova repaginada e por isso criaram 0 Hora. Na 0 Hora, Parallax, o Hal Jordan transformado, né, em vilão, ele decide zerar o universo DC por conta de Coast City, que havia sido destruída pelo personagem Mongo e o personagem Super Cyborg. Nesse interim, Coast City retorna, o Bruce Wayne esquece, não lembra mais quem é o assassino dos pais dele, mas o Lanterna Verde Parallax morre ao final dessa minissérie. Não é bem uma morte, né, mas é um acontecimento. Mais pra frente, em Noite Final, veríamos o retorno de Parallax. Outras ocasiões veríamos também o retorno dele, mas isso mais em Lanterna Verde mesmo. Em Noite Final, uma outra minissérie da DC Comics, né, com a Liga da Justiça, veríamos o retorno do Parallax se sacrificando para salvar a Terra de um devorador de sóis. Né? Ele simplesmente age e mata o devorador de sóis. Né? Para isso ele termina se sacrificando, né, pelo mundo, pelo universo DC todo. A continuidade, depois de 0 Hora, tivemos uma remodificação no universo DC todinho, teve toda uma repaginada no universo DC, mas mesmo assim, a necessidade de se contar o início da DC Comics ficou por conta, da Liga da Justiça ficou por conta de Ano 1. Ano 1, parte 1 e parte 2, conta como surgiu a Liga da Justiça nos seus limiares, no seu começo mesmo. A Liga da Justiça era formada por Canário Negro, pelo Aquaman, pelo Flash Barry Allen, pelo Lanterna Verde Hal Jordan e pelo Caçador de Marte. Batman e Superman não faziam parte do grupo, porque o Batman só agia em Gotham City, o Superman não tinha interesse de fazer parte de nenhum grupo, então ele some no espaço, e a Mulher Maravilha ainda vivia entre as Amazonas, então o Canário Negro substituiu ela na formação do grupo. O grupo viria a ter a participação do Superman exatamente na parte 2, quando o Superman ajuda a deter o restante dos Appalachians que viriam à Terra para destruir o planeta por conta da morte dos invasores Appalachians que haviam vindo e que a Liga da Justiça havia combatido. A história é legal, ela foi escrita por Mike Wade, também por Brian Augustin, ela é desenhada pelo Barry Kitson, tem um que é muito legal para a ideia do que viria a ser a Liga da Justiça, apesar de muitos não concordarem com essa formação, ela ficou com uma formação. Grant Morrison assumiu a Liga da Justiça a partir de LJA número 1. Né? JLA número 1 vinha com os roteiros de Grant Morrison e a arte de Howard Porter. Ela era formada exatamente pelos 7 maravilhas da DC Comics. Né? Só que essas 7 maravilhas eram o Wally West como Flash, o novo Lanterna Verde, né, Kyle Rayner, tínhamos o Caçador de Marte, Aquaman, já num formato gladiador, tínhamos o Batman, tínhamos o Superman com o cabelo grande e a Mulher Maravilha. Eles integraram o grupo, fizeram parte do grupo durante um longo tempo. Nesse período, a Liga da Justiça enfrentaria Ra's al Ghul em Torre de Babel, né? Uma minissérie onde Ra's al Ghul invade a Batcaverna e descobre os segredos da Liga da Justiça. Essa história é escrita por Mark Waid, né? E desenhada pelo Howard Porter. Muito legal, por conta que virou até uma minissérie, uma animação depois, com um quê diferente, né? Mas com a mesma ideia de Torre de Babel. Também tivemos nessa época a minissérie
LJA Terra 2, onde Grant Morrison e o artista Frank Kitteley criam um grupo do universo Antimatéria. O Sindicato do Crime, que fazia parte da Terra 3, vai para o universo Antimatéria e lá eles tentam tomar a nossa Terra, transformar a nossa Terra na Terra deles. Né? O Alexander Luthor, desse universo de Antimatéria, vem para a nossa Terra para ajudar a Liga da Justiça a deter o grupo. Esse também virou uma animação, mas eu não vou falar de animações agora, eu vou falar mais para frente em outro vídeo que eu devo fazer. Uma outra ideia da formação da Liga da Justiça vem exatamente nas mãos do artista Darwyn Cooke, que já partiu para o andar de cima, que é exatamente DC a Nova Fronteira, que também ganhou uma animação. DC a Nova Fronteira, parte 1 e parte 2, tem assim a mudança da Era de Ouro para a Era de Prata dos quadrinhos, né? Saindo da Sociedade da Justiça, que foi caçada pelo governo dos Estados Unidos, e entrando no que viria a ser a Era de Prata, com o novo Lanterna Verde, com o novo Flash, vindo a fazer parte no momento que foi criada a Era de Prata. A história é muito legal, a arte do Darwyn Cooke, como eu sempre falo para todo mundo, desde o vídeo do Watchmen, eu gosto muito exatamente por causa do toque vintage nas artes dele, eu gosto demais dessa coleção. Agora, partindo para um universo paralelo, que é mais considerado como um universo paralelo, no universo Elseworlds, que aqui ficou conhecido como Túnel do Tempo, temos Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é uma minissérie escrita por Mark Waid, desenhada por Alex Ross, aonde conta como seria o futuro do universo DC, da Liga da Justiça, caso o Superman deixasse nas mãos de um outro super-herói, Magog. Magog, ele é um herói que não pesa a mão. Ele mata o Coringa na frente das câmeras e todos gostam disso. Então, o que acontece? Herói luta contra herói constantemente, não há uma posagem, um peso sobre o que é herói e o que é vilão nesse Reino do Amanhã. Reino do Amanhã tem uma ideia muito interessante, exatamente porque traz coisas antigas, como o Domo da Legião do Mal, né, onde eles faziam, esse daí se torna a prisão dos super-heróis valentões, né, que é chamado de Gulag, né, o Superman chama de Gulag. Também tem um grupo formado só pelo Batman e também tem um grupo formado só pelo Lex Luthor. São três vertentes totalmente diferentes que no final terminam numa ação apocalíptica. Muito legal, gosto muito dessa minissérie, vale muito a pena. Outro trabalho que é Alex Ross, que vale muito a pena, é exatamente essa daqui, de Alex Ross, Jim Krueger. Antes dessa minissérie, Justiça, Alex Ross viria trabalhar com Paul Dini em outras duas minisséries muito legais também, que seria Origens Secretas, né? Origens Secretas, mostrando a origem dos personagens da Liga da Justiça, que ficou uma arte muito incrementada, muito bem interessante. Aqui não estão todas as origens, tem algumas só, né? Temos a origem do Gavião Negro, temos a origem do Aquaman, do Batman, da Mulher Maravilha. Vale muito a pena, isso daqui eu não sei se encontra mais, vou procurar, vou ver se eu encontro para vocês. Ela era o pontapé inicial para exatamente Liberdade e Justiça, que é uma história da Liga da Justiça, onde a Liga da Justiça tem que salvar o mundo. Dessa ideia de salvar o mundo, surgiu exatamente Justiça. Em Justiça, a Legião do Mal começa a ter sonhos de que a Liga da Justiça está tentando salvar o mundo e não consegue. Então eles têm que fazer o mundo, salvar o mundo da forma deles. Né? Nada mais era do que um plano de Brainiac e Lex Luthor, que queriam simplesmente tomar a Terra para eles, botando assim a Legião do Mal acima da Liga da Justiça. A minissérie, escrita por Alex Ross e Jim Krueger, é muito legal, muito interessante. Acredito que eu ainda encontre. Mas ainda no formato de Túnel do Tempo, temos também o Prego e o Outro Prego. O Prego e o Outro Prego é uma ideia assim, o que aconteceria se um prego impedisse os Kate de encontrar o Superman? Como ficaria o universo DC? Como ficaria a Liga da Justiça sem um Superman? Né? Temos aí a formação de uma Liga da Justiça totalmente diferente. Em um outro prego, temos essa ideia também. O Batman também, nesse período, é totalmente diferente. Né? Ele trabalha mais ainda ao lado da Mulher Gato. Nessa daqui, então, o que aconteceria se o Superman entrasse tardiamente no grupo? Essas minisséries foram escritas e desenhadas por Alan Davis. Tem
uma ideia muito interessante, exatamente por conta da formação da Liga da Justiça, que é totalmente difusa, desconexa, eles nem sempre se dão bem, eles nem sempre se entendem, mas é como a ideia se o Superman não viesse a fazer parte. A Liga da Justiça, como eu falei, ela teve vários subgrupos, né? Como eu falei, Força Tarefa, Justiça Extrema e também Liga da Justiça Elite. Liga da Justiça Elite viria a ser um grupo formado clandestinamente. Eles agiriam clandestinamente, né? Era formado pela Madre Superiora, pelo Arqueiro Verde, pelo Flash, Major Desastre, Corvo Manitou, a pessoa que é responsável para mandar eles para missões seria Nail Al-Sheikh. Também teríamos a Zoológica, o Fusão e a Kazumi. A Kazumi era a Batgirl disfarçada a pedido do Batman, né? O Arqueiro Verde e o Flash não usavam o uniforme deles, era um uniforme escuro e tal, exatamente porque eram clandestinos, eles agiam clandestinamente. A DC não deixa de fazer crises constantemente, não deixa de fazer suas minisséries, seus eventos, né? Como por exemplo, já falei, Torre de Babel, né? Teve Terra 2. Além disso, ela modifica um pouco a ideia do universo DC a partir de crise de identidade. Crise de identidade seria o patamar inicial para a crise infinita, né? Em crise de identidade, Sue Dibny, a esposa de Ralph Dibny, o Homem Elástico da Liga da Justiça, é assassinada. E acredito que um dos supervilões recobrou a memória que tinha sido apagada pela Zatanna e decidiu se vingar da Liga da Justiça por isso. Esse lance de Zatanna apagar a memória dos supervilões surge a partir do momento que Sue Dibny é estrupada pelo Dr. Luz na Liga da Justiça, no satélite da Liga da Justiça. É uma ideia bem diferente, bem controversa sobre a Liga da Justiça, tanto é que eles também apagam a memória do Batman, e o Batman, quando descobre isso, cria o Irmão Olho, que tem como objetivo vigiar a Liga da Justiça e todos os super-heróis da Terra, né? Esse Irmão Olho viria a aparecer mais facilmente na contagem regressiva para Crise Infinita, aonde Maxwell Lord toma conta do Irmão Olho e a partir daí injeta o Projeto Omach em alguns humanos, que tem como objetivo dominar os super-heróis, né? O humano se transformaria em caso o super-herói virasse um vilão, né? Então eles têm o Maxwell Lord tem esse objetivo. Nesse meio tempo, o Besouro Azul está investigando sobre o Maxwell Lord, descobre que Maxwell Lord fez isso, é assassinado por Maxwell Lord. Ted Kord morre e um novo Besouro Azul vai surgir. A Mulher Maravilha tenta ir atrás do Maxwell Lord quando descobre da morte de Ted Kord e enfrenta Maxwell Lord, só que Maxwell Lord tomou a mente do Superman, ele é meio telepata, né? E com a mente dominando a mente do Superman, a Mulher Maravilha termina matando o Maxwell Lord, e isso é filmado. No momento que ela mata o Maxwell Lord, quebra o pescoço dele, isso é filmado, e chega a imagem para todo mundo na Terra, e ela vira clandestina. Isso aí mostra Crise Infinita, quando o Crise Infinita parte exatamente desse momento. Porque Superman da Terra 2, o Superboy da Terra Prime, Alexander Luthor da Terra 3, eles vivem num universo compactado, né? Um universo que o próprio Alexander Luthor criou, onde eles vivem e ficam observando a Terra. Quando Mulher Maravilha mata Maxwell Lord, se descobre que as coisas mudaram muito. O Superboy, influenciado pelo Alexander Luthor II da Terra 3, começa a socar a teia do tempo, modificar o tempo. Essa ideia gera o Jason Todd retorna, cria-se o Sindicato dos Super-Heróis, criado pelo Alexander Luthor II da Terra 3, né, fingindo ser o Lex Luthor. E isso vai modificando as coisas, e a ideia do Alexander Luthor é voltar com o multiverso DC, as 52 planetas que existem dentro do universo DC. Ao final de Crise Infinita, surge os 52 planetas. 52 se torna uma minissérie semanal da Liga da Justiça, que precede um ano depois. Né? Um ano depois tem a ideia do que aconteceu, como ficou um ano depois o universo DC, com tudo que havia acontecido. Né? A Liga da Justiça mesmo, ela ganha uma nova formação. Superman, Mulher Maravilha
e Batman decidem criar uma nova Liga da Justiça com personagens como o Arqueiro Vermelho, né, Roy Harper, que se torna um Arqueiro Vermelho. Temos o retorno do Hal Jordan, Lanterna Verde 2. Temos também a Canário Negro, né, o Tornado Vermelho, Raio Negro, a Mulher Gavião e a Vixen. Esse seria o grupo que viria a constituir a Liga da Justiça. Esse grupo viria a ter várias outras minisséries, vários outros acontecimentos. Teria os encontros anuais com a Sociedade da Justiça também. Mas o que aconteceria mais pra frente seria a minissérie Crise Final. Crise Final foi escrita por Grant Morrison, desenhada por vários artistas, não lembro todos aqui agora, né, onde morrem os novos deuses e a alma deles vem para a Terra. Aqui na Terra, a Batalha de Bloodhaven, que ocasionou na destruição da cidade onde a Asa Noturna morava, se torna como se fosse uma nova Apocalipse. Né? Dan Turpin, detetive de Metrópolis, vai para lá e se torna um novo Darkseid. No final da minissérie, a minissérie se desenrola e acaba com a morte do Batman. Né? O Superman manda ele para o passado, na verdade ele não morre, manda ele para o passado, depois ele vai retornando com o passar dos tempos. Assim, é outro desenrolar, eu não vou falar sobre isso, nem gosto muito disso. A DC, o editorial da DC, não achando que a DC estava indo muito bem, que não tinha mais aquele charme que tinha antigamente e tudo mais, decide recriar a DC a partir do zero. Em novembro de 2011, depois dos acontecimentos de Ponto de Ignição, onde o Flash viaja no tempo para trazer a mãe dele de volta e com isso modifica toda a teia do tempo, em novembro de 2011 surge Novos 52. Novos 52 tinha a intenção de zerar todo o universo DC. Nessa época foi recriado o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman, além da Liga da Justiça, e Geoff Johns e Jim Lee ficaram responsáveis. Na formação dessa nova Liga da Justiça, o Caçador de Marte não fazia parte como membro integral. Quem fazia parte era o Cyborg, né? Victor Stone, membro dos Novos Titãs, criado por Marv Wolfman e George Pérez, se torna o membro integrante oficial da Liga da Justiça. Nesse período também surgiram outras Ligas da Justiça da América, Liga da Justiça Internacional, além de uma Liga da Justiça Canadá. Ali, nesse período de 952, tivemos minisséries envolvendo a Liga da Justiça, como Fim dos Tempos, tivemos também a Guerra de Darkseid, onde a Liga da Justiça viria a enfrentar novamente Darkseid, né? Mas foi no período de convergência. Em convergência, o editorial da DC decide trazer de volta o Superman de pós-Crise nas Infinitas Terras. Em convergência, Brainiac cria um mundo da guerra, onde tem vários personagens de vários determinados tempos da DC Comics, do universo DC, do multiverso DC. Entre eles está esse Superman da pós-Crise nas Infinitas Terras, junto com o Lois Lane. Quando termina a convergência, ele fica preso na Terra de 952. Quando o Superman de 952 morre, né, ele simplesmente se sacrifica pela Terra, o Superman se torna novamente uma figura emblemática. Daí começa o universo DC Renascimento. O universo DC Renascimento ainda está acontecendo na DC Comics, ainda está sendo publicado aqui também já, né, já começou desde agora em 2017 mesmo. Ela tem como principal objetivo mostrar uma outra versão do que pode ter acontecido de Ponto de Ignição, né, com a responsabilidade do Dr. Manhattan, principalmente, dos Watchmen, exatamente, né, criação do Alan Moore. É uma coisa que está acontecendo, eu não tenho certeza do que é, mas vamos ver no que vai dar. Eu estou gostando muito, eu estou acompanhando até, estou fazendo a coleção, está valendo a pena. Vamos ver até onde isso vai. Bem, eu vou terminando aqui, eu vou ter um terceiro vídeo ainda, onde eu vou falar sobre os seriados, filmes para TV, séries que a Liga da Justiça participou. Falo como sempre, deixem seus likes, compartilhem, curtam, comentem, falem mal, falem ou falem bem, falem do vídeo. Eu vou botar os links aqui do que eu consegui encontrar para vocês, caso vocês tenham interesse em comprar alguma dessas produtos que eu tenho na minha coleção. Galera, vou nessa. Agradeço a todos.
Até mais!